Boa noite. Agora, iniciando formalmente, né? Coloquei para gravar a web aula. Né? Vocês viram que a web aula da semana passada, além de ficar gravada na plataforma por meio do Big Blue, eu coloquei o vídeo, né? Eu disponibilizei a apresentação dos slides, né? O PDF dos slides na plataforma. E além disso, eu salvei o vídeo e disponibilizei o vídeo para vocês por meio do link do canal do YouTube que eu coloquei as apresentações, né? Todo mundo conseguiu acessar, todo mundo viu a aula da semana passada, mesmo quem não compareceu ao vivo comigo na segunda. Espero que sim. Ok, maravilha. Bom, vou ficar fazendo isso, certo? Salvo o vídeo e coloco o link para vocês conseguirem acessar ao vídeo da web aula depois. Tá bom? Quem lê o texto para essa semana, né, as páginas que eu deixei específicas da Base Nacional Comum Curricular, as páginas especificamente relacionadas à área de linguagens e de língua portuguesa. Quem lê o texto? Ninguém lê o texto. Espero pelo menos que vocês tenham começado a leitura, certo, do texto. Vocês vão ter que ler a BNCC para fazer o trabalho de seminário de pesquisa interdisciplinar. Então, quem não começou a fazer essa leitura, já começa, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, sobre a BNCC, e também dar alguns direcionamentos de como a disciplina vai continuar seguindo nas próximas semanas, tá bom? Eu acho que a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, todo mundo já ouviu falar, né? Vamos falar, sim, Adilene. Depois que eu falar sobre a BNCC, a gente fala sobre essa parte mais formal, tá bom? Que são a organização de grupos. Bom, eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre a BNCC, né? Tem escutado falar sobre a BNCC, que é algo que está muito em evidência desde o governo passado, né? Já que foi algo que surgiu no governo passado, né? Dentro do plano de desenvolvimento da educação, de atualização da educação, né? Então, é um documento que tem sido muito falado, muito investigado, criticado, aceito por alguns professores, criticado por outros, aceito pelos professores em determinados aspectos, mais criticado em outros aspectos. No nosso seminário, a ideia não é trazer juízo de valor, né? Nenhuma análise nesse sentido de criticar ou aceitar o que a BNCC propõe. Né? A ideia mesmo é que a gente consiga explorar dentro da área de língua portuguesa, dentro do que a BNCC traz para o ensino de língua portuguesa, especificamente o que está relacionado aos gêneros textuais, que é um recorte do trabalho com a BNCC. Né? Afinal, embora, como a gente vai ver, o ensino de língua proposto pela BNCC esteja muito focado nos gêneros textuais, não é a única coisa que pode ser observada, não é um único elemento que pode ser observado dentro do que a BNCC traz para a língua portuguesa, certo? Então, eu trouxe aqui alguns recortes da BNCC, né, para a gente ler junto e discutir o que eles estão trazendo. Né? Então, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento de caráter normativo, não normativo para a educação, assim como já eram os parâmetros curriculares nacionais, né? E esse documento vai definir o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica.
de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, né, e está orientado pelos princípios éticos, políticos, estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais de educação básica. Bom, então percebam que esse parágrafo, esse recorte que eu trouxe, é a apresentação da BNCC, não está dentro das páginas que eu pedi para que vocês lessem, né, mas vocês têm um arquivo inteiro da BNCC na plataforma, né? Então, por que é interessante a gente trazer essa apresentação? Porque no trabalho, independente do subtema que vocês escolham, vocês vão precisar falar sobre o que é a BNCC. Né? É algo, pelo menos em um parágrafo da introdução do artigo do Seminário de Pesquisa Interdisciplinar 2, ou Seminário 3, para os alunos que são da matriz antiga e estão junto com os alunos da matriz nova. Em pelo menos um parágrafo da introdução, vocês vão ter que falar o que é a BNCC, certo? Então, essa já é uma orientação que eu estou dando para todos os grupos, né, que é trazer em pelo menos um parágrafo da introdução do artigo o que é a BNCC. De onde surge a BNCC, certo? De que forma este documento se coloca dentro de um panorama que vale a pena ser analisado, ok? Lembrando que vocês não vão copiar da BNCC a apresentação dela, né? Eu trouxe esse trecho só para a gente discutir, mas vocês podem colocar de forma mais resumida, né, e mais direta o que é a BNCC, com as palavras de vocês, citando esse documento, né, citando sempre a BNCC. Né? Então, a gente sabe, né, a BNCC, esse arquivo que eu disponibilizei para vocês, traz o documento normativo tanto para a educação infantil quanto para a educação básica, né, especificamente para o ensino fundamental, né, o ensino fundamental, que como o próprio documento traz, e a gente já está cansado de saber, dura 9 anos, vai do 1º ao 9º ano, né, e no nosso seminário, o nosso foco vai ser nesse intervalo do 6º ao 9º ano. Por quê? Porque se trata dos anos que a gente chama de ensino fundamental 2, que é exatamente a área de atuação do professor licenciado em letras, né? Então, do 6º ao 9º ano é a área de atuação, né, desse licenciado em letras dentro do ensino fundamental. Ou seja, vocês estão se preparando, né, quando terminarem o curso de letras, estarão habilitados para atuar dentro da educação do ensino fundamental, exatamente entre o 6º e o 9º ano. Porque até o 5º ano seria o professor licenciado em pedagogia. Tá bom? Então, por isso, o nosso foco, 6º ao 9º ano. Então, a área de linguagens dentro da BNCC. Né? A área de linguagens dentro da BNCC vai ser composta por 4 componentes curriculares: língua portuguesa, arte e educação física. Né? Na verdade, são 3. E no ensino fundamental, anos finais, língua inglesa. Exato, são 4. Né? São 4 componentes, né, que integram, né, a área de linguagens para o ensino fundamental, anos finais. Língua portuguesa, que é o nosso foco, arte, educação física e língua inglesa. Né? Assim, de uma forma muito semelhante como já estava o documento anterior, que eram os parâmetros curriculares nacionais. A finalidade da área de linguagens qual é? Possibilitar os estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas, né, que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, culturais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens em continuidade às experiências vividas na educação infantil. Né? Então, a gente já percebe daí que
A BNCC, né, se essa área de linguagens, ela vai considerar como linguagem não apenas a linguagem verbal, o linguístico, né, os movimentos corporais, as expressões artísticas também estão inseridas dentro da área de linguagem. Né? Então já está claro aí como é que essa área de linguagem se comporta. Então, as atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como Libras e escrita, corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital. Por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos. Gente, a partir dessa apresentação da área de linguagens da BNCC, o que é que a gente tem? A gente tem muito clara qual é a concepção de linguagem presente nesse documento. Né? A gente sabe que existem três concepções de linguagem, revisando com vocês. A primeira é a concepção de linguagem como expressão do pensamento, em que a linguagem manifesta o que a gente pensa, né? O nosso pensamento se reflete na linguagem. A segunda, né? A linguagem como instrumento de comunicação, a linguagem, então, serve para que um emissor transmita uma mensagem a um destinatário. E a terceira, que é a forma mais atual, né, que vai considerar a linguagem como forma de interação social, que, como a gente percebe aqui, é a concepção de linguagem que a BNCC traz. No momento em que ela diz que as atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens. Né? E vai destacar também que as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. No momento em que destaca a interação, destaca a ideia de prática social, a gente tem na BNCC uma concepção de linguagem que vai colocar a linguagem como forma de interação social. Né? Então, vamos ver esse negócio. Aí a gente já percebe aqui, né, que a BNCC também vai destacar a ideia de múltiplas linguagens envolvidas nas interações humanas. Não sei, tá tudo normal aqui, Josefa. Não sei por que você não consegue ouvir, mas está tranquilo. Deixa eu só ver e apagar isso aqui. Pronto. Ok, então, essas múltiplas linguagens, né, se envolvem nas interações humanas, porque as interações humanas, elas ocorrem por meio de múltiplas linguagens, né? Não é apenas o verbal. Vocês percebam que a BNCC já destaca muito bem a importância do oral, a importância da linguagem visual, da linguagem sonora, da linguagem corporal, e destaca também a linguagem digital, né, dando o devido lugar, a devida importância a algo que é tão atual, que é tão presente na nossa atualidade. Então, o conceito de linguagem que a BNCC vai trazer é o mesmo conceito de linguagem que os PCN já traziam, né, que os parâmetros curriculares nacionais já traziam. É uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade nos distintos momentos de sua história. Então, percebam que PCN 1998, Base Nacional Comum Curricular, 2016, 2017, 2018 e, né, ano passado, e agora 2019, a gente tem aí um intervalo de 20 anos e a concepção de linguagem, né, felizmente, né, porque é uma concepção de linguagem que destaca esse lugar das pessoas que participam dos eventos de linguagem, né, no momento em que a linguagem ocorre, de modo que os sujeitos se coloquem como sujeitos sociais dentro de práticas sociais, em uma sociedade, em um dado momento da história, né, em um determinado contexto, com um determinado objetivo. Né? Então, mantém-se
a concepção de linguagem que já estava presente nos parâmetros curriculares nacionais, e a gente tem uma perspectiva de linguagem na BNCC que está dentro da perspectiva enunciativo-discursiva da linguagem, que a gente vai ver de que modo isso impacta quando a gente pensa na concepção da BNCC para o trabalho com os gêneros textuais, certo? Então, percebam, né, na esteira, começando aqui, ó, na esteira do que foi proposto nos parâmetros curriculares nacionais, o texto ganha centralidade na definição dos conteúdos. A gente já sabe, a partir daí, que o que a BNCC está propondo não é um trabalho metalinguístico isolado, né, que se esgota, que ocorre e se esgota na frase, né, na estrutura, mas sim um trabalho que tem o texto como centro de tudo, né? É a partir do texto que o trabalho de língua portuguesa, segundo esse documento, deve ser desenvolvido. Né? Então, o texto ganha centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e objetivos, considerado a partir de seu pertencimento a um gênero discursivo que circula em diferentes esferas, campos sociais, de atividade, comunicação, uso da linguagem. Os conhecimentos sobre os gêneros, sobre os textos, sobre a língua, sobre a norma padrão, sobre as diferentes linguagens, as semioses, devem ser mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de leitura, produção e tratamento das linguagens, que, por sua vez, devem estar a serviço da ampliação das possibilidades de participação em práticas de diferentes esferas, campos de atividades humanas. Né? Então, gênero discursivo, já eu explico por que discursivo e não textual dentro desse contexto, é a unidade de análise, porque no momento em que o texto, vejam, a BNCC coloca o texto como o elemento central, né? O lugar central é o texto. Porém, e aí imediatamente ela considera, né, a perspectiva de que o texto só vai se materializar no formato de um determinado gênero textual. Ok? Então, a gente está chamando e a gente vê que a BNCC, ao trabalhar com gênero, traz a ideia, a noção de gênero discursivo, que é a mesma coisa que gênero textual, porém, quem chama de gênero discursivo dentro da perspectiva, dentro do estudo dos gêneros textuais? Bakhtin. Né? Então, a gente percebe muito forte na BNCC a perspectiva de Bakhtin para os gêneros textuais. É por isso que a gente vai ler o capítulo de Bakhtin que fala sobre os gêneros dos discursos, os gêneros do discurso, é exatamente esse capítulo que a gente vai discutir na semana que vem. Tá bom? Então, aqui, gente, nesse parágrafo, nessa ideia, está a justificativa que vocês vão ter que apresentar nos artigos de vocês. Né? Porque todos os grupos, assim como vão ter que dizer na introdução o que é a BNCC, vão também ter que justificar o porquê da gente estar trabalhando com os gêneros discursivos. Né? Então, está aqui, está nessa parte da BNCC, eu devia ter trazido a página, deixa eu ver se eu acho aqui, e digo para vocês rapidinho. Então, essa está na página 65 da BNCC. Certo? Então, está aqui, página 65, slide 7, né? Esse parágrafo do slide 7, que traz a justificativa para o trabalho com gêneros textuais. Justificativa essa que vocês vão ter que colocar dentro do artigo de vocês, quando vocês estiverem produzindo, está na página 65 da BNCC. Então, ao componente língua portuguesa, cabe, então, proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas, constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens. Né? Então, a gente vê aqui o destaque para gêneros que não são somente os escritos, mas também os orais, na assim como o PCN já fazia, né, a BNCC traz também a importância dos gêneros orais, né, tentando quebrar, tentando romper com essa ideia de que os gêneros orais estão acima
os gêneros escritos estão acima dos gêneros orais em grau de importância quando a gente pensa na prática de ensino de língua portuguesa. Não é verdade. Existem gêneros escritos, gêneros orais, existem gêneros escritos que são formais, gêneros escritos que são informais, assim como existem gêneros orais que são formais e gêneros orais que são informais. Um não prevalece sobre o outro dentro do ensino, ambos exercem importância quando a gente pensa no ensino de língua portuguesa, né, dentro do, pensando especificamente nesse ensino contextualizado em práticas sociais, de uso e linguagem, ok? A gente também vê nesse recorte o lugar que é dado à linguagem verbo-visual como algo importante, como algo que também vai ser observado, ok? Que também deve ser observado dentro dessa prática de ensino de língua portuguesa. Então, nessa parte que eu destaquei aqui, que eu nem vou ler, senão a gente vai... Esse parágrafo que está na página 66, as práticas de linguagem contemporâneas não só se envolvem nos gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimediáticos, como também nas novas formas de produzir, configurar, disponibilizar, de replicar e de interagir. Né? Vai falar das novas ferramentas de edição, vai falar no acesso a conteúdos de diferentes mídias, né? Vai citar aí também alguns exemplos de gêneros textuais no momento em que vai trazendo essa discussão, que direciona a quê? Direciona a importância das mídias, direciona a importância dos gêneros digitais, direciona ao conceito de letramento digital. Então, essa discussão que está aí na página 66 é de extrema importância para os grupos que vão trabalhar o subtema 3, é isso? Deixa eu ver. É de extrema importância para os grupos que vão trabalhar exatamente o subtema 3, os gêneros textuais e a tecnologia, ok? Porque aqui está trazendo exatamente essa discussão. Vejam também, né, o que é que essa parte da BNCC, esse recorte destaca. Destaca que o contato com um gênero leva a outros gêneros, né? Porque uma prática de leitura pode motivar o desenvolvimento de outras práticas de leitura. De que forma? Às vezes eu vejo um filme, né? Vamos supor, vocês já devem ter escutado falar sobre as fanfics, né? Que são as ficções desenvolvidas pelos fãs. Né? Meio que uma história, uma narrativa que vai acontecer em paralelo à narrativa original em que aquele personagem está, por exemplo. Né? Então, vamos dar um exemplo. A gente tem um filme como Harry Potter. Né? Então, Harry Potter, ele é o personagem principal, é o protagonista, é o personagem central, mas tem o amigo do Harry, né? Então, seria uma fanfic a gente tentar desenvolver aí esse desenvolvimento de uma narrativa em paralelo que vai tratar exatamente sobre a história desse amigo do Harry Potter. Uma história que não é destacada no filme, mas que os fãs vão criar ficcionalmente num universo paralelo. Então, vocês podem pesquisar um pouquinho também sobre isso. Lembrando que, no trabalho do seminário, vocês vão investigar como a BNCC aborda o subtema de vocês, mas vocês também podem direcionar para um determinado gênero na hora de exemplificar, certo? Eis, então, a demanda, né, que se coloca para a escola. Que demanda é essa? São os desafios. Né? Então, vejam que a gente vinha falando sobre como as mídias, como o letramento digital está presente na BNCC, e aí a gente se depara com os desafios da escola frente ao uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. Né? Qual é o grande desafio? A gente sabe que com as mídias, né, a abertura da web, também tem se visto, né, muita guerra virtual em relação à expressão do pensamento, né, a liberdade de expressão, exato, e a exposição das ideias. Então, é dever da escola
né? Saber reconhecer os discursos de ódio, refletir sobre os limites entre liberdade de expressão e ataque a direitos, aprender a debater ideias, considerando posições e argumentos contrários. Né? Então, a BNCC destaca bem o dever, né, o papel que se coloca na hora do ensino de língua portuguesa, considerando esse universo digital, né, a importância de se observar também essas questões de modo que elas não aconteçam dentro da web, né, para que realmente a gente tenha um uso consciente, um uso respeitoso, até respeitando aí esses limites que existem entre colocar ideias distintas, debater ideias distintas e destilar ódio sobre quem tem uma ideia que se diferencia da sua. Ok? Então, também é um desafio e é também um caminho que o subtema 3, Gêneros Textuais e Tecnologia, pode seguir. É um dos caminhos que esse subtema pode seguir. Então, uma outra questão levantada pela BNCC, né, a gente tem percebido nesses últimos recortes que eu trouxe, que a BNCC destaca muito bem, né, a presença dos gêneros digitais, a presença desses gêneros que estão emergindo, que têm emergido nos últimos tempos. Né? Então, porém, o que é que os gêneros trazem? Né? O que é que a BNCC traz? Traz que esses gêneros que são mais tradicionais, né, esses gêneros tradicionalmente contemplados na escola, não é necessariamente, eles não devem ser abandonados, porque eles são importantes, eles continuam sendo importantes. Ainda é importante a notícia, é importante a reportagem, é importante o artigo de opinião dentro desse formato mais tradicional. São gêneros que a gente sempre vê, né, presentes nos livros didáticos, a gente vê também que eles estão muito presentes na sala de aula, né? E a BNCC vai propor essa junção, né? O trabalho tanto com os gêneros que são mais tradicionais, que já são trabalhados tradicionalmente, com os gêneros que têm surgido nos últimos anos, né? Como fruto da tecnologia, né? Então, é papel da escola, é papel desse professor, é um desafio desse professor dentro do que está trazendo a BNCC, fazer essa mediação e o processo de escolha no direcionamento da abordagem com gêneros textuais, né? Mesclando, então, os gêneros tradicionais com os gêneros digitais, né? Por exemplo, de modo que, eu como professor, com a necessidade de trabalhar esses gêneros que são mais tradicionais no âmbito escolar, eu não deixe de ver os gêneros que estão surgindo, né? Que são os gêneros que estão presentes na atualidade e que precisam também de evidência, precisam ser trabalhados. Tá bom? Então, esse recorte que eu trouxe aqui, ele está na página. Deixa eu ver. Ele está na página 67, tá bom? Quem quiser se aprofundar nele. Eu não estou lendo os recortes, gente, porque a leitura está totalmente disponível para vocês, né? O arquivo está disponível para vocês lerem, né? Vocês realmente vão precisar ler a BNCC para fazer o cálculo. Então, os eixos, né? A BNCC continua com os 3 eixos de linguagem dentro dos quais o ensino de língua portuguesa é desenvolvido, né? O eixo da leitura, o eixo da produção e o eixo da análise linguística, né? Então, considerando esse conjunto de princípios e pressupostos, os eixos de integração considerados na BNCC são aqueles já consagrados nos documentos curriculares da área, correspondendo às práticas de linguagem, oralidade, leitura, escrita, produção e análise linguística, certo? De que modo isso acontece? O eixo da leitura, né? O eixo da leitura vai trazer a leitura como um processo de interação que é ativo entre leitor, ouvinte, espectador, com os textos escritos, orais, multissemióticos e de sua interpretação. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o texto não se esgota no leitor,
o texto perpassa todas as pessoas que estão envolvidas na sua circulação, né? Atribuindo sentido a esse texto, quer seja ele escrito, oral, semiótico, né? E esse sentido é atribuído por meio da interpretação, certo? E a gente fala sobre interpretação de texto, não sobre compreensão. A compreensão de texto é aquela compreensão totalmente linear, do que está posto, do que está ali, é retirado do texto. Não, a proposta de leitura é a interpretação, é ir para dentro, né? Ir nas entrelinhas, entender os recursos que são utilizados para que o texto se construa, né? Então, vai trazer aí um sentido amplo de leitura que ultrapassa o escrito, considera também a leitura de imagens que são estáticas, como foto, pintura, gráfico, tabela, mapa, ou em movimento, como filmes, vídeos variados, ou, né, a leitura de um som, como a música. Porque, vejam, a música, ela tem a letra, né, mas ela também tem uma melodia, né, ela tem um compasso, ela tem recursos que estão atrelados a essa leitura mais auditiva, por assim dizer. Né? A música não se esgota na letra. Assim como a gente pode trabalhar um videoclipe, né? E verificando que o videoclipe vai ter lá a letra da música, mas tem também uma história apresentada no videoclipe, tem uma performance do cantor, ok? Tem uma narrativa que constrói o videoclipe, ele não é somente a reprodução da letra para que as pessoas decorem a letra, certo? Então, é isso que o eixo de leitura está propondo, essa interpretação mais ampla. O eixo de produção de textos, né, vai considerar as práticas de linguagem que se relacionam à interação e à autoria, quer seja uma autoria individual, uma autoria coletiva do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos anunciativos. Né, algo que, da forma como já estava trabalhado nos parâmetros, né, a ideia não é de uma produção isolada, de uma produção só porque o aluno precisa produzir o texto, né? Mas existe uma finalidade, existe um projeto anunciativo que vai contemplar diferentes dimensões, diferentes perspectivas e diferentes práticas sociais. Por fim, o eixo da análise linguística, né, trazida pela BNCC, a análise semiótica, né, considerando os procedimentos e as estratégias de análise e avaliação consciente das materialidades do texto, efeitos de sentidos, composição dos textos determinadas pelos gêneros, compreender como o texto se materializa. Né, o eixo da análise linguística continua trabalhando especificamente com esta estrutura composicional do gênero discursivo, né? A estrutura composicional, inclusive, que é um conceito que está dentro da perspectiva de Bakhtin para os gêneros dos discursos. Né? Então, a gente percebe, mais uma vez, que a BNCC, no momento que toca nos gêneros textuais, ela traz muito forte a concepção de Bakhtin, a concepção que Bakhtin apresenta para os gêneros textuais. Por isso que eu vou querer... São três coisas que a gente já sabe que os trabalhos vão precisar ter. A primeira, o que é a BNCC, vocês vão precisar conceituar a BNCC, dizer o que é, de onde vem, quando surge, qual é o ano, citar também a ideia de que ela é um projeto que continua a linha de raciocínio já apresentada pelos parâmetros curriculares nacionais. Vocês também vão falar sobre a justificativa de se trabalhar com gêneros textuais dentro da BNCC, de observar os gêneros textuais. Né? Qualquer que seja o subtema, está observando o gênero textual. Por quê? Porque a BNCC centraliza o seu trabalho da língua portuguesa no texto e considera que o texto se materializa nos gêneros textuais. Ou seja, todo o trabalho com língua portuguesa está relacionado aos gêneros textuais nessa proposta da Base Nacional Comum Curricular. E vocês também vão ter que trazer a ideia, o conceito de gênero. O que é gênero discursivo? Né? O que eu chamo de gênero discursivo? O que é que compõe um gênero discursivo? Né? E aí, essa ideia, esses conceitos vão ser trazidos basicamente de Bakhtin e de Markowski, que são os dois textos que vocês vão ler até a próxima semana. Porque na próxima semana, na web aula da próxima segunda-feira, dia 8 de abril,
às 7h30, a gente vai discutir muito fortemente o texto Gêneros do Discurso, os gêneros do discurso, de Bakhtin, e também, né, pincelar um pouco sobre o texto de Marcuse, que é a segunda parte do livro Produção de Texto e Análise, Produção e Análise de Textos, né? Vou pegar aqui o livro, que eu esqueci o título, só um minuto. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. É esse livro aqui, a gente vai ler a segunda parte dele, que está o arquivo já escaneado e posto na plataforma, né? Vai estar disponível a partir de amanhã, porque está na segunda parte da disciplina, a partir de amanhã vai estar disponível. Vocês vão ler essa segunda parte desse livro e, principalmente, na leitura totalmente obrigatória, os gêneros do discurso, que é um capítulo de Bakhtin. Eu já queria mostrar, e principalmente para a equipe as equipes que escolheram o tema 3, esse livro aqui, que é um livro organizado por Roxane Rojo, Escola Conectados, Multiletramentos e as TICs. Tem um capítulo nesse livro da Pará, que é o primeiro capítulo, que é de Roxane, que diz o seguinte: gêneros discursivos do círculo de Bakhtin e multiletramentos. Né? Eu vou também escanear e disponibilizar para a equipe que vai trabalhar com isso. Vocês agora devem estar se perguntando, e os textos específicos dos temas da gente? Bom, vou dar uma olhada aqui, ver como é que está a organização desses grupos, certo? Vou ver aqui. E aí eu já falo para vocês. Informação dos grupos. Então, João Pessoa tem 7 alunos, né? O subtema 1, Maria Bethânia e Cláudio Emílio. Subtema 2, ninguém escolheu. Subtema 3, que é Gêneros e Tecnologia, Daniela, Liliane, Maria de Lourdes e Suelen. Subtema 4, a Samara escolheu o subtema 4 sozinha no polo João Pessoa. Então, quem está aqui de João Pessoa já está agrupado, ok? Porque no meu controle, os 7 alunos de João Pessoa já estão agrupados, ok? Quem está aqui de João Pessoa, acho que Maria de Lourdes está aqui. Então, está tudo ok, certo? O João Pessoa, fechado. Campina Grande, tem 9 alunos no polo Campina Grande. Né? O subtema 1, o Josimar está sozinho no subtema 1. No subtema 3, Maria Jucineide, Simone e Ruth. Então, aí já somam 4. Subtema 4, Adeilda, Andrei, Anderson e Maria Clécia. Né? Então, tem alguém de Campina Grande que ainda não escolheu. Então, pronto. Maria Edilene, de Campina Grande, está sem grupo. Então, Edilene, você poderia ou entrar no grupo da Jucineide, Simone e Ruth, fechando 4 em Gêneros Textuais e Tecnologia, ou se juntar ao Josimar em o lugar dos Gêneros Textuais Discursivos na BNCC. Então, deixa eu ver. Jucineide, Simone e Ruth, tem alguém aqui de vocês? Não, as meninas não estão aqui. Adriano, qual é o teu polo mesmo? Pronto, Adriano está no polo Campina. Já falou com as meninas, né? Então, deixa eu já colocar aqui. Adriano. Adriano Alves Bezerra. Bom, então, Edilene, tem mais alguém de Campina
né? Tem a Deilda, Andrei, Anderson, Clécia. Tem alguém aqui que possa falar com a Edilene? Não, não tem. Adriano falou, mas não houve resposta, acha que não haverá problema. Bom, porque com isso a gente fica com 4 alunos. Adriano entrando no subtema 3 junto de Jucineide, Simone e Ruth, fecha então 4 no subtema 3. E o subtema 4 já está com 4 alunos, né? Então, Edilene, não sei, talvez. Você conhece o Josimar, Edilene? Vou dar uma olhada aqui, Edilene, ver só um minuto. Deixa eu ver o que está acontecendo. Exato, é porque você não está aparecendo aqui no grupo de Campinas, você não está agrupado em Campina Grande, Edilene. Eu acho que foi isso que aconteceu. Edilene, vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar no grupo do tema 1 com o Josimar, certo? Aí no momento que agrupar, eu pedir ao suporte para agrupar, você consegue contato com ele. Pode ser? Pronto, feito. Então, Campina Grande, resolvido. Deixe ver agora Picuí. Picuí, subtema 1, Genária, Jane, Josefa. Subtema 2, Joseane. Subtema 3, Elisete, Fabiana, Ralene. Então, fecha os 7 integrantes, né? Os 7 de Picuí. Picuí, sem nenhum problema, ok? Genária é de Picuí, que está aqui, Josefa também. Então, Picuí está tudo certinho. Souza, tenho 9 alunos. Subtema 1, Vanessa, Thaís, Gracília, Valdinete. Subtema 4, Cleberson, Aparecida, Maria do Socorro. Eu vi que as meninas postaram. Raimunda postou agora há pouco, né, Raimunda? Raimunda, alguém está sem grupo, o grupo ainda falta, porque faltava então Raimunda e Maria Valéria, se eu não me engano, em Souza. Procede a informação? Eu acho, Raimunda, que você e Valéria, ao invés de tentar entrar nos grupos, porque veja, o subtema 1 está com 4, já está fechado. O subtema 4 está com 3, não vai poder entrar as duas. Meu conselho é que vocês duas montassem um grupo e pegassem ou subtema 2 ou subtema 3. Pode ser? Raimunda? Pode ser? Pronto, então Raimunda e Valéria ficam no subtema 2 ou 3. O 2 é domínios discursivos e o 3 gêneros e tecnologias. Pronto, então Raimundo e Valéria no subtema 2. Perfeito. Eu já vou pegar aqui o nome de Valéria para não me esquecer, porque a cabeça não está muito boa ultimamente. Vamos ver. Maria Valéria. É Maria Valéria, né? É Maria Valéria Araújo Vieira. Então, com isso, temos, deixa eu só contar, está todo mundo com grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Comigo, 34. Então, tem 5 pessoas que estão meio que voando no seminário, né? Pessoas que ainda estão sem grupo de alguma forma. Não sei quem são essas pessoas. A gente vai ver depois. Ah, não, porque tem carro aqui, então vai para 4 pessoas. Ah, tem 2 pessoas que nunca acessaram. Talvez seja isso que está me confundindo um pouco a minha cabeça. Mas, enfim, bom, os grupos estão formados, né? Sim, Raimundo e Valéria não precisam colocar lá, porque eu já anotei aqui, certo? Nem precisa registrar, já está anotado. Maria Dilene, daria certo adicionar Adriano com o rapaz de subtema? Será que a Adriana aceitaria? Me adicione com uma das meninas. Adriano, você está aqui ainda? Tá, Adriano ainda está aqui, Edilene. Poderia ser? Pode ser? Pronto, então eu vou colocar a Edilene com as meninas e Adriano com o Josimar. Vou fazer essa troca agora. Feito. Bom? Então, gente, ao longo dessa semana eu vou pedir para o suporte organizar os grupos de vocês. Daí eu vou abrir os fóruns de orientação, tá bom? Uma vez que os fóruns forem abertos, vocês vão ver lá os grupos. Eu vou abrir também, a partir dessa próxima semana, né, a partir de amanhã, o roteiro de estudos do tópico 2, e aí vocês vão ver todo o processo de elaboração do trabalho que acontece dentro desse tópico 2. Eu vou deixar disponíveis os 2 textos que vocês têm que ler para a web aula da semana que vem, que são os gêneros do discurso de Bakhtin, e dar uma lida também no texto Markuski sobre gêneros textuais no ensino de língua. Né, a gente tem uma nova web aula no dia 8 de abril, que é a próxima segunda, às 7h30. Já vou deixar disponível o modelo de artigo e vai ter uma pasta chamada Leituras Indicadas por Grupo. A pasta vai funcionar da seguinte forma. Tem lá, dentro da pasta Leituras Indicadas por Grupo, tem 4 pastinhas. Pasta subtema 1, pasta subtema 2, pasta subtema 3, pasta subtema 4. Vou colocar dentro das pastas o que for específico de cada grupo. Coloco ao longo desta semana, tá? Não vou colocar hoje ainda. Então, daqui para sexta-feira, vocês vão ter alguma coisa lá. E vou colocar dentro dessa pasta leituras indicadas, porém, fora das pastas de subtema, os textos que servirem para os 4 grupos, tá bom? O que tiver fora, vocês já sabem que todos os grupos têm que ler. O que tiver dentro das pastas dos subtemas, aí é específico. Entendido? Tá ok a sistemática? Dá para acompanhar? Perfeito. Show. Lembrando que vocês também podem fazer pesquisa sobre material, desde que seja pesquisa com material fidedigno, né, de fontes confiáveis. Como é que a gente faz isso? Google Acadêmico. Tá? No Google Acadêmico, vocês vão ter resultado de livros, de artigos publicados em periódicos. Antes de usar qualquer material que vocês acharem no trabalho, por favor, compartilhe o material comigo. Eu digo, ok, pode usar, ou não, não use, porque vai ter uma perspectiva diferente. Tá bom? Então, combinado também. Se for usar material que é diferente do que eu estiver disponibilizando, que é algo, sim, vocês devem fazer pesquisa por vocês, né, de levantamento de material, mas me mostra antes de colocar no trabalho. Tá certo? Envia para mim. Pode enviar por e-mail ou pode colocar no fórum de orientação quando abrir. Combinado também, né? Maravilha, gente. Alguma dúvida? Ah, dentro desse espaço tópico 2, vocês vão ver também algo que eu chamei de
Sala de orientação síncrona. Nessa sala, a gente vai fazer web aulas que não são como essa para todo mundo. Né? Eu vou marcar horário com os grupos para ver se a gente se encontra pelo menos a cada 15 dias ao longo dessa produção do trabalho, né? Se eu me encontro com os grupos para dar uma olhada, dar alguma orientação. Isso quando for necessário, né? Porque, assim, no meio das leituras a gente pode ver. Né? E quando vocês precisarem também falar um pouquinho comigo. Sim, Lourdes, a gente vai negociando para ser à noite, né? A gente vai fazendo essa negociação. Aciono sim, Edilene, nem se preocupe. Nem se preocupe. Postar sobre a escolha do grupo, nem vai precisar, porque eu mesmo já coloquei você na lista, viu? Não se preocupe não, porque tá ok. E aí, quando o suporte agrupar, vocês vão ter acesso aos espaços dos grupos. Certo? Mais alguma dúvida? Tranquilo? O que é que vocês têm que ler, por enquanto, para adiantar o trabalho? BNCC, texto do Bakhtin, texto de Markowski. Certo? E aí, gente, vocês já sabem quais são os subtemas de vocês. Todas as partes que vocês perceberem que está mencionando, a parte que mencionar o subtema de vocês, vocês marcam na BNCC. Porque depois, quando vocês forem analisar e construir o artigo, vocês voltam só para onde vocês marcaram. Tá bom? É uma boa dica também do que vocês vão fazer. Disponibilizei esse texto também que vocês estão vendo aqui nas referências, que é do Vanderlei Geraldi, o ensino de língua portuguesa e a base comum, a base nacional comum curricular, que ele publicou em 2015, ainda quando a base estava em criação e elaboração. Ok? Bom, esses slides já estão disponíveis, o vídeo vai estar disponível a partir de amanhã, gravado pelo Big Blue na plataforma, e também o link para o vídeo, né, no canal do YouTube. Um prazer imenso estar com vocês mais uma vez e a gente se vê na próxima semana, nesse mesmo horário, para falar um pouquinho sobre gênero de discurso. Certo? Qualquer coisa, só chamar. Grande abraço, boa noite para vocês e até a próxima.